Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do 7º ano, você que nos acompanha aí na nossa revisão do 6º ao 9º ano, com o maior prazer aqui trazendo um assunto muito importante, geometria, claro, né? É um assunto super legal de se estudar e nós vamos falar especificamente sobre polígono. Mas antes de começar a nossa videoaula, nossa equipe, hoje ela está conosco, a Mandy Mia, tá aqui, ó. A Mandinha tá com a gente. A Joyce tá fazendo a transcrição para você. E ele, claro, Manuel, nosso parceiraço. Já vou aproveitar esse momento para mandar um abraço muito forte para minha amiga lá, professora Eliane, lá da cidade de Vicência. Quase que eu não lembrava, porque é longe, viu? E a minha amiga fofinha Valentina, que é a sua aluna. E são duas pessoas maravilhosas, tá bom? E aí nos assiste sempre que pode. Um abraço, um forte abraço pro pessoal aí de Vicência e o pessoal que nos acompanha lá de Limoeiro, de Carpina, de Caruaru, o pessoal lá de Soraya e também de Camaragibe, a professora Rose. Obrigado pelo apoio, tá bom? Vamos nessa então, Manuel. Vamos para nossa videoaula de hoje falando sobre polígonos, tá bom? Vamos lá, seguindo então, eu vou mostrar para vocês sobre um pouquinho da história, né? Da matemática, falando sobre especificamente o significado de geometria. E é claro que você já conhece, está lá no teu livro didático falando que a palavra geometria vem do grego geometria, e geo significa terra e metron significa medir. Então, a geometria, ela tem como parte original a ciência para medir terras, tá bom? Bom, as primeiras ideias geométricas surgiram na necessidade do homem resolver problemas como construções de casa, medição de terra, delimitação de terrenos e plantações, entre outros, né? Porque a gente tem uma demanda imensa aí. Se você for estudar a história da matemática, você vai adorar, porque tem muita coisa para você aprender sobre geometria, tá? Esse é só um dos itens, mas um cara que trouxe muita contribuição e durante aí mais de 2000 anos ofereceu a base para que o que você aprende hoje, o que o professor te ensina sobre geometria, é esse cara aí, ó, Euclides. Euclides de Alexandria foi o primeiro matemático grego que viveu no Egito durante aproximadamente o ano de 323 a 283 e aproximadamente, porque os relatos não são tão precisos. Toda vez que a gente falar de história da matemática ou história de uma forma geral, sempre a gente vai ter uma variabilidade entre o espaço, tá? Porque as incertezas acontecem. Então, provavelmente foi no reinado de Ptolomeu I, Euclides é considerado o pai da geometria. Sempre tem isso, né? O pai, o rei, o dono, essas coisas. Então, você já sabe, e aí vai entender por que você aprende, porque você estuda geometria euclidiana, por causa desse cara aí, o Euclides. Ele que escreveu 13 volumes de sua obra, né, da sua principal obra chamada Os Elementos. E aí é um compilado, tá? Na verdade, ele pegou um monte de conhecimentos que ele tinha na época e juntou e fez aí a sua obra. E muitos dos seus escritos ficaram por mais de 2000 anos da mesma forma que ele escreveu, tá bom? Então você aprende geometria euclidiana por causa desse cara, mas não esquece, existem outras geometrias. Traz para cá, por favor, Manuel. Olha, presta bem atenção. Além da geometria euclidiana, existem outras geometrias que você já vai aprender a partir desse ciclo, tá bom? A geometria cartesiana, do René Descartes, que eu já falei desde o 6º ano, a gente revisa até o 9º e vai até o médio, tá bom? Não esquece, então, euclidiana, cartesiana, e existem duas outras que são maravilhosas, mas você só vai aprender lá no ensino médio. Vou te explicar. A primeira é hiperbólica e a segunda é esférica, ok? Que são as geometrias muito mais aplicáveis ao mundo que a gente vive, tá bom? Tá claro para você, então? Existem outras geometrias. Não sabia? Agora você está sabendo aqui com o seu professor Almir Serpa nesse canal que traz muita coisa boa, tá bom? Nos segue aí, não esquece, tá? Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto. E se você não tiver inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve, toca no sininho para receber novas notificações. Vamos lá, Manuel, direto para nossa videoaula. Propaganda feita, agora a gente vai falar do onde a gente aplica o polígono, né?
na vida real, nesse exato momento, você que gosta de anime, você que gosta de gibi, você que gosta de figuras, de imagens que são postas aí na internet, você não tem, né, principalmente em 2Ds, 3Ds, você não tem como deixar de fora esses polígonos aplicados. Você conhece a modelagem poligonal? Tá aí, ó, o exemplo da modelagem poligonal. É bem provável que já assistiu uma animação ou um jogo, um game que tem essas animações. Então são feitos em programas especiais, mas que usam como base a ideia de polígono, tá bom? Então, claro, para você atualizado, porque você precisa aprender geometria no teu currículo aí de matemática. Desenho da estrutura dos personagens com seus contornos. Esses contornos são poligonais. E aí eles são bem interessantes de trabalhar, porque eles são primeiro feitos contornos, depois o preenchimento, tá? Vamos lá, então, o conceito de polígono, para que a gente volte lá nas estruturas da matemática, são chamados polígonos toda figura geométrica plana formada por uma região ou por um contorno que deve ser fechado e composto apenas de segmentos de retas que não se cruzem. Por favor, não esquece disso. Tá em negrito para você não esquecer, tá? Vamos recapitular? Região com seu contorno fechada, região fechada, composta por segmentos de retas que não se cruzam. Combinado? Vamos lá, então. Aí um exemplo, ó. Eu tenho uma figura, um polígono, né, na verdade, com 5 lados. Tranquilo? Que a gente, em função do número de seus lados, ele tem um nome. É pentágono, claro, né? 5 penta, tá? Ó, lado do segmento de reta do contorno do polígono, a gente chama de lado, ou a gente chama de semi-reta, né, também, ou do segmento de reta. O vértice, que é o ponto de encontro dos lados dessas semi-retas, né, desses segmentos de reta, na verdade, né, aí a gente chama de vértice, esse ponto de encontro entre esses dois lados que se encontram nesse local. O ângulo interno, abertura de ângulo, cada ângulo correspondente à abertura formada por dois lados do polígono, tá bom? Aí é o ângulo interno e tem o ângulo externo, a abertura do ângulo externo, tá bom? Você pode falar abertura porque pode ser um ângulo em si, que formado pelos lados, a gente está falando de geometria, ou quando são medidos a partir de um instrumento, aí a gente chama de abertura de ângulo, tá bom? Quanto aos lados, vértices e ângulos internos, tem esse polígono. Então vamos contar comigo? Bom, lados você já sabe que tem 5 porque eu falei para vocês, né? Mas vamos contar? 2 em cima, 3 na parte de baixo, 5 lados. Ângulos também vão ter 5 ângulos, são correspondentes, tá vendo aí? E vértice, quantos vértices eu tenho? Então vamos contar comigo? Temos exatamente 5 vértices. Então olha como é interessante. Eu tenho 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos, ok? 5 aberturas de ângulos aí para medir. Isso é um polígono fechado. Tá claro aí? Olha que ele não tem espaço, não tem abertura entre eles. Tá tudo organizado, tá bom? Agora, o polígono convexo e não convexo. Eu vou ter polígonos não convexos, que são esses daí, ó, que parece uma letra L de cabeça para baixo, né? E esse aqui, que é o polígono convexo, que nós chamamos de fechado, tá bom? E não esquece, o não convexo, ele normalmente tem a letra E, o A, L, ele mais parece essas formas, porque se eu passar uma semi-reta, né, de um lado ao outro, ele vai se cruzar em 2 pontos, tá vendo aí? Então, agora que você já sabe o convexo e não convexo, eu vou te apresentar um game, um jogo na matemática chamado Word Wall. Qual é o valor do ângulo representado pela letra X? Então, nós temos um triângulo aí do lado, cuja abertura interna do ângulo é 40 graus na parte de cima, aí você tá vendo? Rosa, se eu não tiver daltônico é rosa, tá? E na parte de baixo nós temos azul claro a 70 graus e X com um azul mais escuro aí, que eu não sei o valor, mas nós vamos calcular para você. E olha que esse game é maravilhoso, nós pegamos a quarta plataforma de 15, que tem 15 exercícios para você treinar polígonos, é muito massa, eu adoro esse joguinho aí, tá bom? Você quer direto pro jogo? Então vem, ó, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, ó, esse aí mesmo que a mãe de Mia tá apontando, que é a nossa querida Joyce, beleza? Você vai ter acesso a essa plataforma que é gratuita, está pronta para você aprender matemática jogando, não esquece disso, por favor, tá?
Quer aprender matemática de uma forma bem divertida? O WordWall. Professor, por favor, apresenta o WordWall para os nossos alunos, bota como tarefinha de casa, ou então leva lá para a escola, se tiver acesso à internet, apresenta para os teus alunos, porque é muito legal jogar e jogar aprendendo matemática. É uma plataforma muito gostosa, tá bom? Vamos resolver para você? Vamos lá então. Vamos lá, Manuel. Obrigado aí, ó. Manuel já trouxe para você o slide completaço. Trouxe aí para cima a resolução menor do slide, porque eu vou resolver, tá bom? Você já sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Você sabe disso, né? Isso já falei em videoaulas anteriores, então não esquece. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, elas valem 180 graus, ok? Então eu sei que se eu somar 40 graus mais 70 graus mais x, tem que ser igual a 180. Então eu vou botar aqui, ó. 180 vai ser igual a 40 graus mais 70 graus mais x, que eu preciso descobrir para poder marcar a alternativa. E eu tenho que fazer isso em 3 minutos e meio, muito rápido, tá? Se liga aí. Mas é muito fácil, veja. Somando 40 graus mais 70 graus dá 110, eu vou passar esse 110 para o outro lado, então vai ficar 180 menos 180 graus, menos 110, né? 180 menos 110, e aí eu vou obter o resultado, 180 menos 110, x igual a 70. Ou seja, os ângulos da base desse triângulo são iguais. Ó. E aí, esse triângulo é um triângulo especial. Quando ele tem ângulos da base com o mesmo valor, nós chamamos de, exatamente, isósceles. Não esquece, tá bom? E qual a letra que você vai marcar? Porque ele diz qual é o valor, ele pergunta, né? Qual é o valor do ângulo representado pela letra x. A letra x é representada pelo ângulo 70 graus. Então, você tem que marcar a letra B. Esse aí, ó. Beleza? Viu como é fácil? Só que você tem que fazer isso em 3 minutos e meio. Então, precisa treinar bastante. Treina no teu livro didático, treina com o teu professor, responde as atividades para você se dar bem aí no nosso game. E se você puder, jogue todos os dias se for possível, que é muito gostoso, tá? Não esquece. Classifica aí e não esquece disso aí, tá? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo medem 180 graus. Tá claro? Então vamos seguir. Como que eu faço para resolver, para entender o conceito da soma dos ângulos internos de qualquer polígono? É fácil. Usa como base o triângulo. Tá bom? Sempre ele. Você sabe que cada triângulo mede 180? Aí eu estou com um trapézio aí. Tá vendo aí o trapézio? Então, eu vou dividir a partir de um mesmo vértice, eu vou dividir esse trapézio em triângulos. Então, vem comigo, ó. Eu vou traçar uma semirreta aí, ó, desse vértice para o outro vértice. Então, eu dividi essa figura em 2 triângulos. Se essa figura foi dividida em 2 triângulos e cada triângulo mede 180, eu pego 2 vezes 180 e aí eu sei qual é a quantidade, a soma dos ângulos internos desse trapézio. É o dobro de 180, que vai dar 360 graus. Confere comigo? Confere, né? Então, ó, aí eu tenho um pentágono. Eu vou fazer a mesma técnica. Viu como é interessante? Você não precisa decorar nada. Você só precisa de uma régua, de um lápis ou de 2 canetas para poder fazer exatamente isso. Ó. Pega um vértice, esse daí, ó, e divide da melhor forma possível, transformando esse polígono em vários triângulos. E nesse caso eu tenho 3 triângulos aí, tá vendo? Formados. Então, se cada triângulo mede 180, eu vou ter 3 vezes 180. Então, 3 vezes 180 vai dar quanto? Você sabe a soma dos ângulos internos de um pentágono. Viu como é fácil? A mesma coisa para o hexágono. Eu vou pegar um ponto qualquer e vou dividi-los. Ó, vê? Então, agora eu dividi em 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 180. 4 triângulos, cada triângulo medindo 180 graus. Faz a multiplicação e você vai encontrar. Aí você percebe, veja que coisa legal, tem uma ordem lógica. Veja, numa figura de 4 lados, eu fazendo 4 menos 2, vai dar 2 vezes 180. Viu aí? Numa figura de 5 lados, eu fazendo 5 menos 2, eu vou ter 3 vezes 180. Então, percebe-se que cada vez que eu diminuo o número de lados menos 2, eu vou encontrar exatamente
o número que eu preciso multiplicar por 180. Ó. Se eu tenho uma figura de 6 lados, 6 menos 2 vai dar exatamente 4 vezes 180. Então, é claro que a fórmula para a resolução dessa questão é n menos 2 vezes 180. Só que você não precisa usar essa fórmula sempre. Se você usar a régua e um lápis, ou duas canetas, ou dois lápis, você traçando a partir de um vértice, dividindo a figura em vários triângulos, você tem condição de resolver da mesma forma. Então, ou usa a fórmula, ou usa essa estratégia que eu te mostrei, tá bom? Fique à vontade. Bom, o conceito de polígonos regulares é esse. Possui todos os lados congruentes, assim como todos os seus ângulos internos também congruentes, tá bom? Como cada vértice de um polígono, a soma das medidas dos ângulos internos e seu ângulo externo é 180, podemos concluir que os ângulos externos de um polígono regular também são congruentes. Então, de que forma? Deixa eu te mostrar, tá? Qual a medida do ângulo interno de e a do ângulo externo de um octógono? Octógono, tá? 8, octógono, 8 lados, tá bom? Não esquece disso, tá? Octógono regular tem 8 lados. É só lembrar daquele inimigo do Homem-Aranha, Octopus, que ele tinha 8 braços. Fechou? Agora vem comigo. Ó, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Eu também poderia fazer diferente. Pego a figura e pego um ponto lá, um vértice, e divido em triângulos, tá? Daria no mesmo. 8 menos 2 vai dar 6. 6 vezes 180. Vamos multiplicar? 6 vezes 180 dá 1080 graus. Então, eu sei que a figura tem 1080 graus de ângulos internos, abertura de ângulo interno. Como ele é regular, eu posso dividir por 8 e saber cada abertura de ângulo interno, tá bom? E aí eu vou pegar 1080 e dividir por 8. 1080 dividido por 8, 135 graus. Então, o polígono octógono regular, para cada abertura de ângulo interno, ele tem 135 graus, no total de 1080. Combinado? Então vem comigo agora, porque eu vou te mostrar isso em figuras. Agora, não esquece, esse polígono, para ser construído, a gente usa um régua e compasso, né? Então eu vou precisar da circunferência. E é claro que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, ele só pode chegar a 360 graus. Quando eu divido por 8, eu vou ter 45 graus, que é o que o que falta para 180, percebeu? É o que a gente chama de suplemento, não esquece, tá bom? Seria isso, ó, essa circunferência, e aí 360 graus, e nele eu colocaria a figura do sólido, na verdade, do polígono octógono regular aqui dentro, tá bom? Vamos lá. A partir disso, nós vamos agora trabalhar só com questões para você entender. Qual é o polígono regular cuja medida do ângulo interno é igual a 144 graus? Agora foi o contrário, né? Deu a medida e quer saber qual é o polígono. Então é muito fácil, né? Eu vou pegar o ângulo interno, que é 144 graus, eu vou substituir, sabendo que a soma dos ângulos internos eu não tenho, né? Eu tenho só o ângulo interno, eu vou trocar, ó. Soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, mas é igual ao ângulo interno. O ângulo interno é 144, beleza? E aí, a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes n menos 2. Lembra disso? Então, vamos colocar lá, tá bom? Ele está dizendo que é um polígono regular. E aí, eu vou pegar esse 180 n menos 2 e vou fazer a distributiva. Como é que a gente faz isso? Multiplicando, né? N vezes 144 para poder igualar. E depois eu multiplico 180 vezes n, depois 180 vezes menos 2. Ok? Então vem comigo. Esse daí, n que está no denominador, passa para o outro lado, lá o outro membro, multiplicando, tá bom? Que é o inverso da divisão. Então vai ficar 180 vezes n, 180 vezes menos 2 e eu já tenho 144n. Tudo ficou em função de n agora. Olha como foi fácil essa questão, viu? Parecia difícil, né? Mas foi muito fácil. 180 vezes n vai dar 180n, 180 menos 2 vai dar menos 360 graus. Aí agora, ó, vamos organizar a casa? Vamos deixar n com n e grau separado, tá bom? Então eu vou passar
menos 360 para o outro lado, ele vai mudar o sinal. Não esquece disso, por favor, tá? Muda o sinal. E esse 144 vai passar para lá e muda o sinal também. Então vai ficar com 180 menos 144 graus igual a 360. Agora é só continha de padaria, porque eu tenho 180N menos 140N. E aí eu vou ter quanto? 36N. Esse 36 graus está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 360 dividido por 36 é muito fácil, né? Vai dar 10. Então eu tenho o número de lados agora do polígono regular. Muito fácil. Foi trabalhoso, né? Mas foi fácil. Viu a sequência? Faz comigo que você vai entender o quanto é interessante, tá bom? Se tiver dúvida, pausa o vídeo aí, pega o teu livro didático e começa a resolver os probleminhas que você tem lá no livro didático. Se tiver mais dúvidas ainda, entre em contato conosco no nosso Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Manda pra gente lá a tua dúvida que a gente responde aqui, ainda coloca teu nome, nome da tua escola e aí o teu professor, o bairro onde você mora, para poder a gente referenciar. Esse é o aluno top que a gente quer que você participe com a gente, tá bom? Professor, manda essas questões ou resolve em sala de aula pro teu aluno, mas também se ele resolver, dá um pontinho para ele que ele merece, tá bom? Vamos lá. E aí, a segunda atividade para a gente fechar. A figura ABCD é a representação de um pentágono regular, qual é a medida X do ângulo DFE do triângulo, ou seja, tem um pentágono mais um triângulo, tá vendo aí? O pentágono e na sequência do ladinho dele, colado com ele, um triângulo. E o X está lá, ó, na abertura do ângulo na cor amarelinha. Aí, tá vendo? Perto da Joyce aí, na letra F. Isso aí. Beleza? Agora, vamos calcular? Vamos lá. Veja, se é um pentágono, eu já sei que os lados e abertura de ângulo interno são congruentes, né? São iguais, a gente fala iguais, mas a palavra é congruentes, tá bom? Então, se tem 5 lados, 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180. Ao fazer essa multiplicação, eu sei que a soma dos ângulos internos dá 140. Então, eu quero saber qual é esse ângulo aí azul, ó, que você está vendo na imagem, bem na cabeça de Mia, da mãe de Mia. Na minha é a gatinha dela, né? Aí, beleza. Como o pentágono regular, vamos dividir por 5. Então, os 540 dividido por 5, eu vou obter exatamente 108 graus. Então, esse ângulo azul aí mede 108. Tá claro para você? O outro de baixo, azul, mede 108. Então, quando a gente trouxe aí, ó, pronto, 108, 108. O que é que falta para 180? Qual é o suplemento? O que é que falta para 180? É esse ângulo aí que a gente vai ver agora, ó. 108 e 108, cada um desse azul, o que é que falta? Então, 180 menos 108 é que é a solução, 72 graus, beleza? Então, essa interrogação é 72. E se a parte de baixo é 72, a parte de cima também é, porque também mede 108 graus, tá bom? É o mesmo, ok? Então, 72 mais x tem que ser igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, 72 mais 72 dá 144. E 180 menos 144, que você já sabe, né? Passa esse 144 para o outro lado, muda o sinal. Então, nós vamos ter como resposta 36 graus. Tá aí a resposta da letra X, ok? Conseguiu entender? Foi fácil? Tranquilo, né? Deu trabalho, mas foi boa, eu gostei. Desafio para você, qual é o polígono regular cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1620 graus, ok? Aí é desafio. Manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. E se liga aí nas promoções que nós estamos oferecendo para você. No Instagram a gente está postando lá nossas promoções, tá bom? Fica ligado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.